Qual deve ser a variação de temperatura aproximada sofrida por uma barra para que ela atinja uma dilatação correspondente a 0,4% de seu tamanho inicial? Considere o coeficiente de dilatação linear da barra como 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Então vamos lá, né? Vamos, como de costume, vamos anotar aí os dados fornecidos no problema, né? Bom, então primeiramente, ele pede qual deve ser a variação de temperatura sofrida por uma barra. É isso? Então o que, que ele está pedindo aí? Ele quer que a gente calcula o ΔT. Não é isso? Bom, outro dado importante aqui é que o seguinte, ele pede e fala, né, que a dilatação deve corresponder a 0,4% do seu tamanho inicial, certo? Ou seja, a dilatação a gente simboliza por ΔL, né? Então, o ΔL, ele deve ser 0,4% de L0, que seria o tamanho inicial. Beleza aí? Estes são os dados, né, fornecidos por enquanto. E aí depois ele pede para a gente considerar o coeficiente de dilatação como sendo 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Então, o nosso alfa aqui, ó, vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá joia aí? Beleza. Então, observe o seguinte, para a gente calcular a variação de temperatura, né, num problema de dilatação, certo? Então, vamos lembrar aqui, né, a dilatação linear, né? A gente sabe que o ΔL, que é a dilatação linear, é proporcional ao comprimento inicial, ao coeficiente de expansão e à variação de temperatura. Tudo bem? Beleza. O que, que esse problema em particular pede? Ele pede para calcular o nosso ΔT. Não é isso? Beleza, coloquei ele em vermelho aqui. Então, se eu quero calcular o ΔT, eu preciso de conhecer o quê? Eu preciso de conhecer o ΔL, o L0 e o alfa. Opa, mas espera aí. O problema não me forneceu números, né? Ele me forneceu relações, né? Ele disse aqui que o ΔL, ó, ele tem um valor de 0,4% do comprimento inicial. Beleza? Então vamos entender como é que a gente vai interpretar isso aí. Bom, então voltando, né? Vou colocar aqui, ó. O ΔL, vou escrever exatamente como está ali. Ó. O ΔL é 0,4% de L0. Não é isso? Então, como é que a gente efetua isso? 0,4% é exatamente 0,4 dividido por 100, não é isso? E o de L0 vamos substituir por vezes L0. Beleza aí? Então, esse seria o ΔL em função de L0. Então, ó, se a gente coloca isso aqui em potência de 10, como é que vai ficar? Vai ficar 0,4 dividido por 100, que é 10 elevado a 2. E multiplica L0. Tá joia? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Então, deixa eu colocar isso aqui em vermelho, né? Que eu estou calculando isso aqui. Então, o nosso ΔL aqui, ó, não é isso? Vai ser 0,4 vezes 10 elevado a menos 2, que multiplica L0. Tá joia? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 3, L0. Ou seja, esse é o meu ΔL. Tá? Então, ó, obviamente nesse problema ele não deu o comprimento inicial, mas ele deu o ΔL em função desse comprimento inicial aí. Beleza? Bom, se a gente volta para a expressão lá, então aqui, ó, a gente já consegue, né? Então, se eu pego
Deixa eu só repetir isso aqui, ó. Então, deixa eu repetir isso aqui. Tá aqui, né? Então, beleza. Se eu quero calcular agora o ΔT, eu isolo o ΔT nessa expressão aqui, certo? Então, ó, se eu isolar aqui, o ΔT vai ser dado por ΔL, não é isso? Dividido por L0 vezes alfa. E aí eu tenho tudo, certo? Então vamos lá. O nosso ΔL, nós calculamos anteriormente, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica L0, certo? Eu vou então dividir por L0 e multiplicar pelo valor de alfa, que vale 20 vezes 10 a menos 6, né? Então, ó, que vale 20 vezes 10 elevado a menos 6. Mas aqui, ó, eu esqueci de passar, de colocar isso em notação científica, né, o valor do coeficiente de expansão. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Observe o seguinte, como eu tenho uma multiplicação em cima e embaixo, eu posso cancelar o L0 com L0, beleza? Então, como é que eu fiquei aqui? Ó? O ΔT, isso vai ser, então, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Dividido por 20 vezes 10 elevado a menos 6. O 20 é 2 vezes 10, vezes 10 elevado a menos 6. Certinho? Então, como é que vai ficar aqui, ó, tudo? Ó? 4 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tá joia? Bom, agora eu posso efetuar essa continha aí, né? Já está tudo em notação científica. Então, o nosso ΔT vai ser, ó, vou efetuar isso aqui primeiro, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Não é isso? E o 10 elevado a menos 5 aqui, né? Ó, ele sobe, né, trocando o sinal do expoente. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5. Certinho? Então, o nosso ΔT aí, ó, vai ser exatamente 2 vezes 10 elevado a 2, que dá 200 graus Celsius. Certo? Então, ó, essa é a variação de temperatura, tá? Sofrida por essa barra, tá? E aí pode surgir uma pergunta, né? Mas por que o ΔT é dado, né? A gente achou ele em graus Celsius. Bom, porque é o seguinte, se a gente analisar essa expressão aqui, ó, tá? Como o alfa é dado em Celsius a menos 1, obviamente o ΔT vai ser dado em graus Celsius, tá joia? Se você tiver dúvida, é só depois fazer a análise dimensional dessa expressão aí, tá joia?